Pessoal, exercício 5 ainda agora a letra B, são as mesmas, ainda a letra B, né, as mesmas funções agora fazendo em relação a x. Para fazer em relação a x eu vou isolar o y. Isolei o y nessa expressão, deu y igual a x menos 1. Isolei o y nessa expressão, deu mais ou menos raiz de 2x mais 6. O gráfico é o mesmo, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que esse y é igual a mais ou menos raiz de 2x mais 6, esse positivo ele é correspondente a essa parte de cima da parábola, que é o y positivo. E o y negativo é correspondente a essa parte de baixo da parábola. Se a gente observar, né, imaginando setas na vertical, a gente vai ter que dividir essa área a ser calculada em duas partes. Eu chamei a primeira de A1, chamei a segunda de A2. Nessa primeira aqui, a gente vai observar que quando a gente fizer uma seta na vertical, a parte de cima dela vai ser associada a essa função, a parte de baixo vai ser associada a esta função. Já na área 2, quando eu fizer a seta, eu vou observar que a parte de cima é a mesma, é essa aqui, porém a parte de baixo é relativa a essa reta. Para isso, para fazer essas integrais, essa primeira de B até esse ponto aqui que eu chamei de C, e a segunda de C até esse ponto aqui que eu chamei de D, eu preciso encontrar os valores de B, C e D. O valor de B é só pegar a interseção da parábola com o eixo x, ou seja, nessa equação fazer y igual a zero. Quando a gente faz y igual a zero, fica 2x mais 6 igual a zero, x é igual a menos 3. Agora, para achar o valor de C e D, nós vamos usar o exercício anterior. Porque quando a gente fez em relação a y, o que aconteceu? Em relação a y, nós igualamos essa função com essa e descobrimos que nesse ponto e nesse ponto o y vale respectivamente menos 2 e 4. Então o que a gente faz? A gente pega esse menos 2 e substitui no lugar do y, acha um valor de x, que é o valor relativo ao ponto C. Y é igual a 4, substitui no lugar do y em qualquer uma das duas equações, e aí a gente acha o valor de x relativo a D. Então essa conta vai ficar assim, ó. Então substituindo o y por menos 2, se eu substituir o y por menos 2, eu vou descobrir que o x vale menos 1. Substituindo o y por 4, eu vou descobrir que o x vale 5. Então, para achar o ponto C e achar o ponto D, que é o ponto lá de cima, eu substituí os valores que eu encontrei no exercício anterior. O menos 2 no lugar do y e o 4 no lugar do y. Também poderia ter feito o quê? Isolado o y aqui, isolado o y aqui e igualado as duas equações e encontraria da mesma forma os valores de x. Então, o que a gente sabe aqui é que o valor de x no ponto B é menos 3, que o valor de x no ponto C é menos 1 e que o valor de x no ponto D é 5. Então, eu vou fazer uma integral que vai de menos 3 a menos 1 e uma integral que vai de menos 1 até 5. E essas integrais vão ficar assim. Essa primeira que vai de menos 3 até menos 1, a parte de cima dela é a raiz positiva, a parte de baixo é a raiz negativa. Então, fica a parte de cima menos a parte de baixo. Esse menos com menos vai ficar mais, vai ficar depois fácil de juntar. Essa segunda integral, que é a área 2, que a gente descobriu que vale de menos 1 até o 5, então está aqui embaixo, menos 1 até o 5. Essa integral vai ter na parte de cima dela a raiz positiva e na parte de baixo a reta, x menos 1. Então, olha só, as integrais ficaram assim. Da área 1, a função de cima é essa, a função de baixo é essa, o valor de x aqui é menos 3, aqui é menos 1. Então, ficou a integral de menos 3 até menos 1, de raiz de 2x mais 6, menos raiz de 2x mais 6. A área 2 ficou uma integral de menos 1 até o 5, que é aqui. A parte de cima ficou raiz de 2x mais 6, menos x menos 1. Aí essas integrais estão aqui, ó. Então, são essas duas, certo? Só que esse menos com esse menos dá mais, aí é raiz de 2x mais 6 mais raiz de 2x mais 6, aí eu coloquei o 2 aqui fora, ficou raiz de 2x mais 6. A integral dessa primeira parte eu coloquei aqui,
menos eu mantive ele aqui, e a integral dessa segunda parte eu coloquei aqui. Por que eu separei? Porque se a gente observar, o que acontece aqui é o seguinte, a gente tem integral de raiz de 2x mais 6 e integral de raiz de 2x mais 6. É a mesma integral. Então, eu vou fazer ela separado. Então, essa integral de raiz de 2x mais 6 eu vou fazer aqui embaixo. Então, vai ficar assim. Integral de raiz de 2x mais 6. Vou chamar o 2x mais 6 de u. Vou derivar os dois lados. Derivada de u é du. Derivada de 2x é 2dx. O 2 eu vou passar para cá dividindo. Então, ficou 1 sobre 2 du igual a dx. Essa integral vai ficar assim. Esse meio que eu vou colocar aqui fora, está aqui. O 2x mais 6 que eu chamei de u, então é raiz de u. E raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio e o du. Então, eu troquei o dx por 1 meio de du. 1 meio está aqui e o du está aqui. E o 2x mais 6, como eu chamei de u, ficou raiz de u, que é a mesma coisa de u elevado a meio. Somei 1 aqui na potência, deu 3 meios, dividi por 3 meios. Esse 2 vai subir aqui multiplicando, vai cancelar com esse 2, então sumi com eles. Então, só mantive o 3. U elevado a 3 meios é raiz quadrada de u elevado ao cubo, só que u é 2x mais 6. Então, o resultado da nossa integral, essa integral, é raiz de 2x mais 6 ao cubo sobre 3. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela integral que a gente tem que calcular e fiz o seguinte, o 2 eu repeti, essa integral aqui, o resultado dela a gente encontrou. Então, eu peguei o resultado dela e coloquei aqui com o x variando de menos 3 até menos 1. Essa integral, o resultado dela é o mesmo que esse aqui, eu peguei o resultado, joguei aqui para dentro. O 5 eu coloquei aqui, o menos 1 eu coloquei aqui. Resultado dessa integral, aqui é o menos eu mantive, x é x ao quadrado sobre 2, menos 1 é menos x, com x variando entre 5 e menos 1. Vou substituir esses valores. Então, peguei o menos 1, ó, o 2 manteve, peguei o menos 1, coloquei no lugar do x. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, 6 com menos 2 é 4, então ficou 4 ao cubo sobre 5. Está aqui, ó, 4 ao cubo sobre 3, está aqui, ó. Certo? Peguei o menos 3 e coloquei no lugar do x, só que menos 3 vezes 2 é menos 6 mais 6 é 0. Então, está aqui, é o 0. Peguei o 5, coloquei no lugar do x, ó, 5 vezes 2 é 10, 10 mais 6 é 16, está aqui, ó. Peguei o menos 1, coloquei no lugar do x, menos 1 vezes 2 dá menos 2, 6 com menos 2 é 4, está aqui. Peguei essa expressão, menos, ao parênteses, coloquei o 5 no lugar do x, então ficou 5 ao quadrado e aqui ficou 5, menos, coloquei menos 1 no lugar do x, ficou assim. Então, ficou o resultado. Raiz de 4 é 2, 2 ao cubo é 8. Então, isso aqui deu 8 terços, vezes 2, 16 terços. Isso aqui deu 0, não precisa colocar. Raiz de 16 é 4, 4 ao cubo é 64, então aqui ficou 64 sobre 3, está aqui. Raiz de 4 é 2, 2 ao cubo é 8, 8 sobre 3 está aqui, negativo, por conta desse menos. Esse menos eu coloquei ele aqui, e aqui eu fiz a conta, ó, 5 ao quadrado, 25, então ficou 25 sobre 2, menos 5 está aqui, menos 1 elevado ao quadrado é 1, então ficou 1 meio, com esse sinal de menos ficou menos meio, menos com menos 1 ficou mais 1, com esse sinal de menos ficou menos 1, fazendo a conta entre essas três frações que tem o denominador comum, que é o denominador 3, o resultado é 72 sobre 3, e fazendo a conta aqui dentro dá 6 o resultado, com menos de fora, menos 6. Tira o mínimo, né? Tira o mínimo nessa equação aqui, 3 vezes menos 6 dá menos 18, 72 menos 18 é 54, 54 sobre 3 dá 18, que é o mesmo resultado que a gente tinha encontrado no outro exercício.